Manhã do Ouvinte, entrevista. E assim estamos de volta aqui na Rádio Manhuaçu e também nas mídias sociais, Facebook e YouTube, com a entrevista da segunda-feira. E o nosso convidado sempre da segunda é o Glauco Macedo, que já está aqui. Ô Glauco, muito bom dia, que bom recebê-lo novamente. Semana passada você não esteve presente, nós sentimos sua falta e o público também. Pois é, Luiz. Veja bem, eu também senti muita falta. E eu cedi meu espaço. Quer dizer, primeiramente, um bom dia, Luiz. Bom dia. Um bom dia à Naira, um bom dia ao Jorge e a todos os ouvintes que nos acompanham. Mas eu cedi o espaço para uma campanha da prefeitura que está demonstrando lá a chegada do novo voo. É verdade. Lá de Santo Amaro. E nós divulgamos aqui. E foi divulgado, né? Eu achei bacana e pertinente. E é isso, né, Luiz? O progresso do município, não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo. Ô Glauco, a gente ainda está ouvindo falar bastante, inclusive na televisão, né, nas mídias sociais, sobre o Desenrola Brasil. Só que o Desenrola Brasil ainda tem gerado algumas dúvidas em muitas pessoas. E eu queria saber de você, lá no PROCON, tem alguém procurando lá o PROCON para dizimar essas dúvidas, entender realmente o que está acontecendo com o programa Desenrola Brasil? Tem sim, Luiz. Tem sim, é um programa de um grande vulto, tá? A abrangência é nacional, o tema é relevante e as pessoas, aos poucos, elas vão compreendendo o que é cada item. Porque não é um programa tão simplesinho assim, olha, tem dívida, vai lá e desenrola. Não é bem assim. É uma série de requisitos para o credor, uma série de requisitos para os devedores, e isso dentro de um prazo, é algum tipo de dívida, não são todas, enfim. Então, esses vários requisitos, esses vários pressupostos para que a pessoa adira a esse programa, ele tem gerado muitas dúvidas. Essa semana no PROCON, semana passada, nós praticamente tratamos de dúvidas do Desenrola. Isso. Ô Glauco, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma recapitulação de tudo isso, para que o nosso público do rádio e também das redes sociais possa entender. Quem tiver dúvida, naturalmente, com esse resumão que a gente vai fazer aqui, recapitulando, né, os pontos, talvez consiga entender, né, e dizimar essas dúvidas aí. Podemos? Claro, Luiz, muito importante. Obrigado pela oportunidade. Só vou pedir você para segurar mais ao centro do microfone, isso, para a gente ter uma captação melhor. Tá. O que é esse programa Desenrola Brasil? Luiz, o programa Desenrola Brasil, ele foi criado pelo governo federal para ajudar, digamos assim, um público de quase 70 milhões de brasileiros a sair ali desses programas de proteção ao crédito. Isso é um terço da população do país? Um pouquinho mais, né? É quase 40%. É quase 40%. Quase 40% da população. Muita gente. É muita gente. Então, daí a importância do programa, né? E ele foi criado com esse objetivo, para que essas pessoas elas tivessem uma oportunidade de aderir a um programa onde elas conseguiriam sanar este problema de endividamento e de negativação do nome e pudessem voltar ao mercado de consumo. Tem duas faixas, né? Tem. 1 e 2. A faixa 1 e a faixa 2. A faixa 1, e daí que gera às vezes a dúvida, é a que está agora em atividade, ela é a faixa dos brasileiros, dos consumidores, que tem uma renda mensal de até 2 salários mínimos. Então, a gente vai falar de uma forma pausada, né, Luiz? Para que todos compreendam. Então, a faixa 1 é essa faixa das pessoas que têm uma renda de até 2 salários mínimos ou estão inscritas no CAD Único, que é esse programa de benefícios sociais, tá? O consumidor, né, o devedor, estando compreendido nessa faixa de salário, ele passa a ter direito de aderir ao programa Desenrola Brasil. E de dívidas, qualquer dívida? Não. Na faixa 1, as dívidas são dívidas de até R$5.000. Esse é o valor máximo. É o valor máximo da faixa 1. De repente, aquela conta de água, de luz, né,
que foi acumulando, chegou aí nesse valor de até 5 mil, entra nessa faixa. Já entra nessa faixa. Pode ser outras dívidas, cartão de crédito, por exemplo? Todas as dívidas. Até 5 mil. Até 5 mil reais vai compreender aqui a faixa 1. Tá. Então, Tá. você que é da faixa 1, é você que está no CAD único e que ganha até 2 salários. E são essas dívidas aí até 5 mil reais, né? Essa é a faixa 1. E a faixa 2? A faixa 2, Luiz, aí ela já tem um outro parâmetro. São pessoas que têm um rendimento, tá? Logicamente, acima dos 2 salários, mas não superior a 20 mil reais. Então, é um programa que ele não faz de uma forma indistinta. Por exemplo, uma pessoa rica, né, uma pessoa rica de dinheiro, que eu estou dizendo, ela não tem necessariamente um passe livre para fazer a renegociação das dívidas com as garantias do desenrola. Não. Então, é de 20 mil reais para baixo. É claro que 20 mil é um valor razoável e que vai abranger boa parte da população. Agora, quem ganha acima disso não pode ser beneficiado por esse programa. Essa faixa 2, então, ela vai até 20 mil reais, mas ela não abrange essas outras contas, né? De água, de luz, de lojas, como você disse na faixa 1. Essa faixa 2 ela é mais restrita às dívidas financeiras. Então, o legislador, ou seja, quem criou o programa deve ter pensado assim: quem ganha até 2 salários, geralmente tem dívidas que podem chegar até 5 mil, por conta do que ganha. Então a faixa 1 é para ele. Quem ganha mais, se tiver dívida aí, essas dívidas de cartão de crédito, de conta de água, de luz, ele vai ter que resolver de uma outra forma. Ou no valor até 20 mil entra tudo isso? Não entra. Ele só vai entrar as dívidas relativas a instituições financeiras. Sim. Né? Então, é um patamar máximo, né, e é um requisito para a adesão dos cidadãos. E que vai abranger aqui 99, né, até 20 mil reais. Se for pensar bem, 99% da população brasileira ela vai se inserir. Quem está excluído aqui são realmente as pessoas que têm muito dinheiro, né? Ou que têm um salário fixo mensal muito alto, o que impediria realmente que tenha esses benefícios, porque ela pode realizar o seu planejamento financeiro de modo a sair disso aqui sem que tenha essa necessidade de ajuda, digamos assim. Agora, ô Glauco, por que foi criado esse programa Desenrola Brasil? Para que ele serve, afinal? A gente já falou que, é claro, para quitar as dívidas e tudo mais, né? O grande objetivo, né, como nós já antecipamos, é realmente fazer com que esse exército de brasileiros que hoje estão excluídos do consumo, eles retornem ao mercado de consumo. Ou seja, você tem a resolução de um problema e traz essas pessoas para o consumo novamente, para a economia. Traz consumos. E aí, você vai ter mais ganhos, não seria só do ponto de vista da ótica do consumidor. Porque para o governo federal, é excelente que a economia esteja aquecida, porque isso aí vai gerar emprego, vai gerar, quer dizer, aquela série de benefícios de uma economia aquecida. E para os fornecedores, que são as pessoas que têm essas dívidas, e essas dívidas podem vir a ser perdidas, também é bacana, que por mais que eles reduzam aí os valores de juros e de mora, de uma maneira geral, eles têm garantidos pelo próprio governo o recebimento dessas dívidas que às vezes seriam até perdidas. Não é à toa, Luiz, que esse valor de 5 mil reais está estipulado. Tá? Não é à toa que essas datas estão estipuladas. Isso é uma grande negociação entre governo e fornecedores. O fornecedor ele não tem muito essa coisa de querer ajudar a gente, não, sabe? O fornecedor ele visa lucro e o lucro dele está em primeiro lugar. Então tem que ser uma grande vantagem para ele também. Se você pega até 5 mil reais, por quê? Por que é até 5 mil reais? É claro que tem algo
que permeia tudo isso. As dívidas de até 5, enfim, dependendo do valor da dívida, se elas tiverem que ser ajuizadas, normalmente elas nem valem a pena ser ajuizadas. Então, quer dizer, são dívidas, não vale a pena para o fornecedor por conta dos gastos, Sim. com a justiça, dos gastos, com toda uma estrutura jurídica que tem que ser voltada para isso. Então, já que não vai valer a pena, é melhor que a gente negocie e ganhe um pouco menos, tá? Eles, no pensamento deles, né? Do que a gente promover aí algo que não sabe nem se vai ter um resultado efetivo e ainda com um grande risco de ter uma despesa maior do que a receita. Quer dizer, vai pagar para tentar receber essa dívida. Só para reforçar, tem uma ouvinte nossa que mandou aqui no Zap uma pergunta dizendo assim, na faixa 2, até qual o valor da dívida mesmo? 20 mil reais, né? Não, a faixa 2, não é que a dívida é até 20 mil reais. A faixa 2, o rendimento, tá vendo como é que gera muita dúvida? Pois é. Que ótima pergunta, agradecer aí ao ouvinte. A faixa 2 é até 20 mil reais a renda da senhora. Então, quer dizer, é quanto a senhora ganha para poder aderir a este programa e entrar na faixa 2. Mas ele não tem estipulado o valor máximo. Tá? Na faixa 1 tem 5 mil reais. Na faixa 2, aí já não tem esse teto. Desde que a senhora tenha até 20 mil reais, a dívida que tiver vai poder ser negociada diretamente com as instituições. Aí está, bem esclarecido, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui, então. Já falamos, né? Eu gostaria que a gente aprofundasse, né, voltasse Luiz? a falar e aprofundasse. Muito bom. Porque o assunto é muito interessante e tem muitas dúvidas, né? Quais dívidas podem ser renegociadas na faixa 1 e 2? Já temos aqui algumas informações nesse sentido, mas tem outras também que nós não citamos. Então, quais as dívidas? Então, é qualquer dívida. Aí eu tenho uma dívida, eu entro no desenrola. Não, não é qualquer dívida. Então, primeiro requisito. Vamos dar um exemplo, casa própria. Casa própria não pode, porque ela tem garantia real. Não entra. Vai ser exceção. Aí nós vamos falar lá da exceção. Mas o requisito número 1. Número 1, tem que ser uma dívida que gerou a negativação do seu nome, do seu CPF, junto aos birôs de proteção ao crédito. Ah, mas eu estou devendo, eu não paguei, só que o SPC não escreveu o meu nome. Então não é o caso do Desenrola Brasil. E até 31 de dezembro do ano passado, né? Até 31 de dezembro de 2022. Então, requisito 1, estar negativado. Requisito 2, a negativação ela ter sido realizada até 31 de dezembro de 2022. Esses são os dois primeiros pontos. E se eu tiver imposto atrasado, pode também fazer no desenrola? Imposto não entra, aí vem as exceções, né? Imposto não entra, crédito com garantia real, é o que você falou, a casa própria. Por que não entra a casa própria? Aqui também a gente não pode ser tão ingênuo, né? Ela já tem a garantia da própria casa. Então, a garantia do governo para o fornecedor, ela não acrescenta nada, porque ela tem uma garantia real. Então, se a pessoa não pagar, ela perde a casa. Sim. Veja bem, então o que o governo vai poder dar para esse fornecedor? É bom que fique claro, o fornecedor ele não é bonzinho, não. Ele está fazendo um negócio. O governo, sim, está tendo um bom planejamento, também com segundas intenções, porque ele quer aquecer o mercado. Sim, claro. Mas ele está sendo generoso. Agora, o fornecedor, ele está fazendo negócio puro. Então, crédito rural, que tem lá a garantia em saca de café, vai poder? Claro que não. Não precisa. Ele já tem a garantia. Ele tem a terra como garantia. Então, ali, eles não permitem. Não é interessante para ele, né? Exatamente. Aonde ele tem um risco alto, ele entra e tem dado excelentes descontos. Agora, onde ele não tem risco, ele não vai entrar. Vamos reforçar então. Conta de água, luz, telefone e carnê de loja. Está tudo atrasado lá na minha casa. Eu posso entrar se eu tiver esses critérios aí? Pode, desde que estabelecidos esses critérios da faixa 1, que é renda de até 2 salários mínimos e não superiores a 5 mil reais e, olha só, negativadas até 31 de dezembro de 2022, pode, tudo. É importante falar toda hora do questão de negativado, porque se não tiver, não tem como. Você não dá prosseguimento ao cadastro, né? É um requisito. É o requisito. Então, sem atender esse requisito, o seu nome é negado, né? Não vai aparecer na plataforma a sua dívida. Você vai digitar lá o CPF, não aparece nada. Né? Não segue, né? Dívidas de bancos e financeiras. E aí?
Aí é justamente a faixa 2. Né? É a que já havia começado lá em julho e que gera toda essa confusão. É muito importante aqui que a pessoa tenha aquele patamar também de até 20 mil reais, tá? E que ela faça a negociação diretamente com a instituição financeira. Essa dívida da faixa 2, que é a dívida com instituições financeiras, cartão de crédito, né? Gera muito problema isso. Ela não vai ser feita na plataforma É direto com o Desenrola banco. Brasil. É diretamente com a sua instituição financeira. Pode ser presencial? Pode. Nós, inclusive, Luiz, na semana passada entramos em contato com alguns bancos por amostragem para verificar se de fato eles estão recebendo as pessoas pessoalmente ou se vão jogar para algum canal eletrônico. O que eles disseram é o seguinte, exemplo, Banco do Brasil, foi o que eu liguei. Ele falou assim, olha, Glauco, aqui nós temos a possibilidade de negociação diretamente no aplicativo, mas se não existe o aplicativo, ou se já é ex-cliente, ou também, se a pessoa assim pretender, ela pode vir diretamente ao banco e realizar a negociação aqui, na agência. Qualquer dívida. Fez um empréstimo lá, pessoal, não conseguiu pagar, pode negociar. Deve, Luiz, porque este é o momento. Este programa não é que a senhora, que o senhor tem que sair correndo de casa para fazer isso até amanhã, não. Ele vai durar até dezembro de 2023. Então, nós temos alguns meses à frente ainda. Porém, não se deve deixar passar essa oportunidade. É uma oportunidade única. Pelo menos no meu conhecimento, que não é grande, mas o que eu já vi até hoje, eu nunca vi nessa proporção, nesse volume de pessoas, nessa abrangência. Porque, afinal de contas, né, Luiz? 70 milhões de pessoas é muita gente, né? Aí está. Eu conversava com o Glauco recentemente, em off, né? Sobre, por exemplo, a pessoa já tem uma dívida negociada com o banco, já está pagando mensalmente essa dívida, mas de repente, se você procurar o banco, não sei, não vai entrar no desenrola, né? Mas talvez nesse momento que está vivendo, de repente você consegue até mudar essa dívida, né, Glauco? Sim, diminuí-la, Luiz. né? Sim. Ele pode, e importantíssimo esse alerta, porque pode ser que você, consumidor, não tenha direito, neste momento, de aderir ao programa Desenrola, seja porque a dívida está sendo paga em dia, seja porque o seu nome não está negativado, SPC e Serasa. Pode estar acontecendo isso. Só que o momento é de negociação. Então, às vezes, eu não consigo via Desenrola Brasil, mas isso não quer dizer que eu estou proibido de renegociar minha dívida. Todas as instituições estão agora abertas a isso. Inclusive aquele Serasa, negocia, renegocia, não sei o quê. Tem um monte de plataforma, todo mundo querendo, de alguma maneira, aproveitar desse momento. Principalmente para atender ao público que não preenche os requisitos do Desenrola Brasil. Aí está. Quem sabe você não consegue renegociar essa dívida e pagar um valor menor, né? Talvez parcelas com valor menor, diminuir o valor total da dívida. Não custa ir ao banco e perguntar, né? Eu acho que perguntar não ofende, né, Glauco? Eu acho que é excelente, demonstra sua boa vontade, demonstra seu interesse e a sua adesão a um pensamento. Tá? Eu acho que esse pensamento ele é o principal. As dívidas, às vezes, elas são feitas em um momento de dificuldade. Nós até já falamos sobre isso aqui, né, Luiz? Isso. Ninguém vai fazer dívida para coisas supérfluas, porque não seria uma atitude responsável. Mas é igual medicamento. Você usa o tempo que deve usar estritamente necessário. A partir daquele momento não pode haver abuso, porque senão o efeito é reverso. Uma pergunta aqui, na faixa 2 tem data limite Na faixa 2 tem data limite de negativado para negociar a dívida? Tem sim, é a mesma data, é 31, ótima pergunta. É isso que tem chegado muito no PROCON. É 31 de dezembro de 2022, tanto na faixa 1 quanto na faixa 2. Isso para o programa Desenrola Brasil. Não exclui que você vá ao seu banco, repetindo aqui, e faça a sua negociação diretamente, fora dessa política do programa, mas dentro de uma segunda política que a própria instituição financeira vai disponibilizar. Ô Glauco, muito obrigado pela presença hoje conosco aqui, falando sobre o Desenrola Brasil. Só um alerta, tem aparecido denúncia lá de golpe, de tentativa de golpe ou não? Sempre, Luiz. Sempre, né? Sempre. Então, também aqui, né? No é Desenrola. aqui, é em todos os lugares, não tem jeito. Os cybercriminosos, que são os engenheiros sociais,
Isso é uma coisa muito complicada, isso é uma coisa que hoje é uma nova realidade, tá? Não tem retorno, mas eles estão sempre atentos a todos e descobrindo aí, fazendo essa captação de dados de uma maneira, na maioria das vezes, clandestina, e eles conseguem acessar os seus dispositivos, oferecerem, né, promessas aí miraculosas e para intermediar essa sua negociação. Rejeite, tá? Rejeite qualquer intermediário. A faixa 1, ela deve realizar as suas negociações exclusivamente na plataforma Desenrola Brasil, através do cadastro com o programa, com a senha gov.br. Então, é exclusivo, gov.br, faça o seu cadastro, ali a senhora terá acesso à plataforma do Desenrola Brasil e essa negociação é feita apenas na plataforma. Ah, mas eu não sou da faixa 1 de 2 salários mínimos até R$5.000, eu sou da faixa 2. E aí, eu tenho que fazer também na plataforma? Não. Ah, então eu tenho outra plataforma para fazer? Ou através de intermediários? Não. O senhor vai diretamente no banco e conversa com o seu gerente. É lá que se faz isso. Intermediário aqui no Desenrola não existe. E se aparecer, o senhor e a senhora estão diante, possivelmente, de uma fraude. Muito obrigado mais uma vez pela presença e semana que vem, se Deus quiser, mais uma entrevista aqui com você. Eu que agradeço, Luiz, como sempre, pelo carinho que você tem conosco, tem com o PROCON, tem com a Prefeitura de Manhuaçu, e estamos aí, sempre à disposição, mandando um forte abraço para a Naira, para o Jorge, para todos os seus ouvintes, e para você, né, Luiz, que semana passada não estive aqui e fiquei com muita saudade. Sabe por quê, Luiz? Por quê? Diga Porque aí. eu sou seu fã há mais de 20 anos. Tá certo, tá certo. Ô, Glauco, felicidades, uma semana muito abençoada para você, para sua família, para a turma toda lá do PROCON e até semana que vem, então. Amém, Luiz. Para vocês também, até semana que vem. Agradeço ao Jorge Augusto Naira Silva comigo aqui no Departamento de Audiovisual, no estúdio da Rádio Manhuaçu, Marcelo Costa, e nós vamos seguir após o intervalo com o programa pela rádio. No vídeo a gente encerra agora, mas seguiremos pela rádio já até às 11h30 da manhã. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.